Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Eu não sei que hora que você está vendo a aula, mas nós vamos falar um pouquinho hoje sobre balanceamento de equações químicas, né? Nós vimos aí a conservação dos átomos, né, para Dalton, nós vimos a conservação das massas para Lavoisier, e agora nós vamos falar um pouquinho como é que a gente equilibra isso e por que a necessidade, né, desse equilíbrio, né? Porque a necessidade de que a quantidade dos reagentes esteja igual à quantidade dos produtos, né? Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre balanceamento de equações. Bom, existem vários métodos para balancear as equações, tá? A gente tem o método tentativa e erro, o método algébrico, nós temos por redução, mas hoje eu vou ensinar vocês pelo método algébrico, tá? Que eu julgo um dos métodos mais precisos para quem tem dificuldade em balancear a equação. Bom, o que consiste o balanceamento de equação? Ele diz, né, que é a quantidade de átomos dos reagentes tem que ser igual à quantidade de átomos do produto. E aí, o que você tem que tomar cuidado? Porque eu não estou falando de molécula, tá, gente? Eu estou falando de átomo. Então, átomo é específico, o N, o H, o O, o C, né? Eu vou colocar aqui um exemplo da reação de produção da amônia. Então, a gente tem o N2, que é o gás nitrogênio, reagindo com H2, que é o gás hidrogênio, e formando o NH3, que é a amônia. Esses números, gente, geralmente, né, indicam a quantidade de átomos e eles são subscritos, embora muitas vezes a formatação, né, prejudique essa questão, é importante sempre lembrar que esses números, eles são subscritos, eles são um pouquinho menores. Para a gente fazer balanceamento de equação, a primeira coisa a gente precisa descobrir quem é o reagente, quem é o produto. Como eu falei na última aula para vocês, quem está antes da seta são os reagentes e quem está depois da seta são os produtos. Então, nós temos aqui o N2 e o H2 como reagente e o NH3 como produto. Vamos escrever aqui dentro, só para a gente não esquecer, né? Reagente e aqui nós temos um único produto. Dalton falava que os átomos que aparecem no reagente têm que estar no produto. Isso a gente confirma que essa reação, então, é válida. Por quê? Porque no reagente eu tenho NH e no produto eu tenho NH. Então, reação válida. Só que se você for olhar a quantidade, aqui eu tenho 2 N's e do lado de cá eu tenho somente um N. Então, a quantidade já não está batendo. O H também não, ó. Aqui eu tenho 2 H's e do lado de cá eu tenho 3 H's. E a regra fala que a quantidade dos átomos também tem que ser igual, porque nenhum átomo ele pode desaparecer, nem surgir do nada. Então, o que a gente vai estar olhando? Aí muita gente, né, é um erro mais comum que nós vemos, falando assim, ah, tá, professora, eu tenho um 2 aqui, então eu vou vir e vou colocar um 2 aqui, né? Por que eu não posso fazer isso aqui, ó, pôr esse 2 aqui? Isso não pode ser feito. E quando você põe um 2 aqui, você mexe na molécula. Aí essa molécula não é mais NH3, que é a amônia. É N2H3, que talvez seja uma molécula que nem existe, ou seja uma outra molécula, seja uma outra coisa, né? Eu sempre gosto de dar um exemplo do H2O. H2O é água, a gente bebe, né? Faz bem para a saúde, a gente precisa disso. Agora, H2O2, ó, tá vendo? Eu só acrescentei um 2 aqui. Mas isso faz essa molécula deixar de ser água e virar água oxigenada, que é corrosivo, é tóxico, não serve para consumo, para beber. Então, tá vendo que só uma mudancinha, um númerozinho aqui, faz a molécula se transformar completamente, suas propriedades.
E é por isso, então, que você não pode vir e colocar um númerozinho aqui, ó, 2, pequenininho. Por quê? Porque você está transformando essa molécula em outra e você não é Deus para isso. Sem brincadeiras à parte, você não pode fazer isso. Então, professora, como é que eu vou balancear se eu não posso acrescentar um número pequeno? Bom, o balanceamento vai ser acrescentar números na frente da molécula. Por que na frente pode e embaixo não pode? Embaixo não pode, a gente já viu porque faz essa molécula virar uma outra molécula. Agora, na frente, o número que está na frente multiplica quem está atrás, que nem na matemática. Então, eu não posso pôr um 2 aqui, porque N2H3 não existe. Mas eu posso pôr, por exemplo, um 2 aqui na frente. Porque esse 2 que eu pôr na frente, ele vai multiplicar tanto N quanto H. E aí é onde está a dificuldade. Por quê? Porque não necessariamente eu queira isso, mas como eu só posso acrescentar número na frente, o número da frente multiplica todo mundo. Então, eu ficaria com 2 N's, e aqui tem 2 N's, estaria ok. Mas aqui eu ficaria com 2 vezes 3, 6 H's, e aqui eu só tenho 2. Quem é mais espertinho já pode pensar, professor, então a gente vem e põe um 3 aqui, porque 3 vezes 2 é 6, 2 vezes 3 é 6, e aí fica certinho, ó, 2 N's, 6 H's, 2 N's e 6 H's. E tá certo, não tá errado. Mas, como eu falei, quero ensinar um método mais, digamos assim, palpável para vocês fazerem isso. Então, nós vamos estar fazendo, eu vou estar ensinando hoje um método que se chama método algébrico, tá? O que consiste o método algébrico? Como inicialmente eu não sei quais números eu tenho que pôr aqui, eu vou substituir eles por letras. Então, eu vou chamar esse número de A, o número que teria que vir aqui de B, o número que teria que vir aqui na frente de C. E vou escrever a equação para o elemento, porque como a gente viu, é o elemento químico que determina. Então, vou escrever uma equação para o N e uma equação para o H. A gente não tem outro átomo aqui, né? De elemento a gente só tem NH, então NH. Vamos olhar só o N. Aqui eu não tenho 2 N's, e esse A não multiplicaria esse N, então eu posso falar 2 vezes A, 2A. Esse seria 2 vezes A. Não tenho mais N aqui, então não vou colocar mais nada aqui, porque aqui não é N, aqui é H. Quando você olhar o sinal de igual, ou a seta, você põe o sinal de igual. Por quê? Porque a ideia é que os reagentes sejam iguais aos produtos. Então, eu vou olhar para o produto com o sinal de igual. Aqui, ó, gente, não tem número, mas tem a letra N. A letra N indica que pelo menos um N existe ali. Então, eu vou colocar 1, só que eu não vou pôr 1 vezes N, eu vou pôr 1 vezes C. É a letra que representaria o número que deveria estar aqui. Acabou o N, vamos olhar só o H agora. Eu tenho 2, e a letra que está relacionando com H é o B. Então, a gente começaria com 2B. Igual. Aqui eu tenho 3H, e a letra que relaciona com ele é C, então ficaria 3C. Formou equaçõezinhas de primeiro grau. Mas se eu não tiver o valor de pelo menos uma letra, eu não consigo continuar esse cálculo. Então, você vai escolher uma letra e colocar ela valendo 1. Normalmente, eu escolho a letra A. Mas você pode escolher qualquer letra. Se você fizer a parte matemática correta, você vai achar a mesma resolução. Bom, chamei o A de 1. Se eu chamei o A de 1, eu consigo achar o C, e achando o C, eu acho o B. Então, vamos lá. Eu sei que 2 vezes A é igual a 1 vezes C, é o próprio C. Eu posso dizer que 2 vezes 1, porque o A vale 1, é igual a C. Então, eu posso dizer que o meu C vale 2. Acabei de achar que o C é igual a 2. Mas, nós ainda precisamos achar o B, né? Não temos o valor de B. O B é igual aqui, eu não sei. Mas, como eu tenho o valor de C, eu posso agora fazer para encontrar o valor de B. Então, eu vou fazer essa equação aqui.
Vou pôr aqui para o cantinho, né, para não misturar as equações. Então, essa aqui é a resolução dessa primeira equação. E eu vou fazer a outra aqui. Então, eu tenho 2b, o b eu não tenho, então continua, igual a 3 vezes c. O c eu achei, ele vale 2. Então, ficaria com 2b igual a 2 vezes 3, 6. Quem multiplica passa dividindo, então ficaria com 6 dividido por 2. Quanto que é 6 dividido por 2? 3. Então, eu posso vir escrever aqui que o b é igual a 3. Bom, se o b é igual a 3 e só faltava ele para eu encontrar, eu achei os coeficientes estequiométricos, que são esses números que saem no balanceamento. Então, a ordem deles é 1, 3, 2. Então, se eu fosse reescrever essa equação usando os coeficientes estequiométricos corretos, eu colocaria aqui 1, N2, lembrando que 1 é opcional, você pode mostrar ou não, tá? Mais 3, H2, formaria 2, NH3. Lembrando que esses númerozinhos aqui são subscritos, né? Ah, professora, e como é que eu sei que está certo? Tem como comprovar? Tem como comprovar. Por quê? Porque as quantidades dos átomos de um lado tem que bater com as quantidades dos átomos do outro, do reagente do produto. Então, no reagente, eu tenho 2 N's e eu tenho 3, desculpa aqui, eu digitei errado, é H2, tá? Olha lá, H2. E eu tenho 3 vezes 2, 6 Hs. Tá? Então, aqui eu tenho 6 Hs. Vamos olhar do lado de cá. N, lembrando que o 2 multiplica todo mundo, então eu multiplico o N e multiplico o H. Então, eu tenho 2 N e eu tenho 2 vezes 3, que é igual a 6 H. Tá vendo que bateu? NN, HH. Então, essa equação está balanceada se eu usar essa sequência. Eu vou deixar algumas equações mais simplesinhas para vocês estarem treinando e a gente continua na próxima aula, tá? Um beijinho e tchau, tchau.